chegamos à altura de falar das suas dúvidas sobre finanças pessoais. Como sempre, está connosco aqui o António Godinho, administrador da Exchange. António, grande preocupação das pessoas é: vai haver reestruturação de dívida pública ou não? Já agora, explica lá o que é reestruturação. Bem, a reestruturação da dívida é a negociação da dívida. Ou não paga, ou paga menos, ou alarga o prazo. Ou larga o prazo. Ou baixa a taxa de juros. Enfim, ou corta um bocadinho ao valor da dívida total. António, a preocupação, como já percebeste, vem de quem tem certificados da Forro e certificados do Tesouro. Primeiro ponto, eu quero recordar aqui aos telespectadores que alertámos sempre para este ponto. O Estado tem um risco baixo, mas tem risco. É bom dizer isso. Nesta conjuntura, aliás, como sempre, não há nada no mundo que não tenha... Não há nada na vida que não tenha risco. Exatamente. Portanto, risco existe sempre. Agora, há formas de controlar esse risco. Aliás, hoje em dia, os consultores financeiros devem se centrar sobretudo no controle do risco e na análise do risco, propriamente na análise da rentabilidade. Porque até há 2 anos atrás, todos nós, aliás, eu e tu, olhávamos sempre, e os telespectadores, obviamente, para a taxa. Qual é a melhor taxa? Qual é o melhor juro? Para a segurança do investimento. Eu diria que agora temos que analisar, sobretudo, a segurança do investimento. António, quem tem certificados da Forro e certificados de Tesouro está-nos a perguntar: devemos vender isto já, com o risco que o Estado venha a reestruturar? Camilo, voltando ao primeiro ponto, se isso acontecer, se existir a reestruturação da dívida portuguesa, ou seja, dos títulos da dívida portuguesa, e os telespectadores que tenham certificados do Tesouro ou da Forro são credores do Estado português, poderão ser, no pior cenário, afetados. Obviamente, podem ser, se chegarmos a esse limite, eu diria que vai ser tudo afetado. Depósitos a prazo, inclusivamente. Portanto, e até o próprio sistema financeiro português. Por isso pode acontecer, mas é remoto. Agora, não é caso para pânico. O que temos vindo a dizer, e reforço aqui, é a diversificação dos investimentos. Ou seja, não se deve concentrar... Separar isto, como tu costumas dizer, em vários cestos. Em vários cestos. E não António, quais são estes cestos? E não concentrar mais de 25% no mesmo cesto. 25%, disseste? É a minha opinião. Estamos a falar de depósitos a prazo, estamos a falar de certificados da Forro ou de Tesouro, estamos a falar de seguros de capitalização, estamos a falar de fundos de investimento de ações, obrigações ou fundos de investimento imobiliário. Ou seja, porque como tu dizes, o risco existe em tudo o que há na vida e, portanto, se houver um problema, como nós temos em vários cestos, se houver um problema com um cesto, não afeta tudo. Exatamente. Como existe o risco, só temos 2 hipóteses. Ou metemos a cabeça debaixo da areia como avestruz, olhamos diretamente olhos nos olhos no risco. E a melhor forma de o controlar é diversificar os investimentos. Aliás, fica aqui feita a promessa, António, que temos ouvintes e telespectadores a pedirem para nós tratarmos deste tema. Fica aqui a promessa de voltarmos nas próximas semanas a este tema, sobretudo, como já percebeste, para investidores, pessoas que têm pouco dinheiro para investir, até 5.000 euros. Vamos fazer um programa já sobre isto. E estes 25% aplicam-se a quem tenha 5, 10, 15, sejam 100, ricos, 200. Exatamente, ou sejam pobres, ou remediados. Exato. António, outra preocupação das pessoas tem sido aquilo que é o comportamento de alguns bancos, que andam a utilizar todas as artimanhas para subir spreads. O Banco de Portugal, esta semana, veio tomar uma decisão muito importante em relação a isso. E muito positiva, ou seja, está a evitar que os bancos, e a proibir que os bancos façam o chamado cross-selling, ou seja, para baixar spread... Pedem para subscrever outros produtos. Pede ao cliente para subscrever outros produtos, nomeadamente produtos de risco, ou que podem ter o capital... Produtos estruturados, fundos de investimento. Por exemplo. E o que o Banco de Portugal vem dizer é que esses produtos não podem ser usados na negociação do spread. Só mesmo o capital garantido. E o capital garantido, hoje em dia, enfim, é um conceito muito abstrato. E é bastante positivo. Eu acho que atua em defesa do cliente. E é uma excelente medida, diga-se, do Banco de Portugal. Outra dúvida de telespectadores tem sido: os bancos podem mudar o spread se não estiver previsto no contrato que o cliente assinou? Voltamos sempre ao mesmo. Tudo é possível ou não, dependendo do que está escrito no contrato. Mas se não tiver escrito, António, não pode fazê-lo? Não pode fazê-lo. Isso é uma resposta taxativa que podemos dar aos telespectadores. E se tiverem dúvidas, é só escrever para a Corda. É uma resposta a mais clara possível e aquela que deve ser feita em termos do sistema financeiro. António, tu há bocado falaste em seguros de capitalização. Temos que separar 2 coisas. Seguros de capitalização que têm garantia e os que não têm. Exatamente, há com capital garantido, e esse capital garantido é garantido por a instituição que emite esses seguros de capitalização, normalmente uma seguradora,
e pode ser um banco também associado a uma seguradora. No fundo, o capital é sempre garantido, mas está garantido pela própria instituição. Se a instituição for à falência, enfim, vamos imaginar um seguro de capitalização da Lehman Brothers, enfim, era muito seguro, mas deixou de o ser. É verdade. António, voltamos a encontrar-nos aqui na próxima semana.